Bem-vindos a mais um Guerreiro CV, e esse programinha é o primeiro de uma série de reviews de edições especiais de quadrinhos que vão sendo lançadas ao longo do tempo, ou pode ser até edições antigas, mas acho que o foco agora principalmente são edições novas, encadernados, principalmente estrangeiros. Então nós vamos inaugurar esse programa de review com este encadernado da coleção The Power of Shazam, do Jerry Ordway. Para quem não sabe, o Shazam é um personagem da DC Comics, todo mundo conhece hoje pelos filmes, e só que ele tem uma história de publicação muito controversa, né? Inicialmente o Shazam não era um personagem da DC, ele era de uma editora concorrente chamada Fawcett, ele foi criado em 1939, e depois de um longo processo com a DC Comics que acusava os criadores do Capitão Marvel de ser um plágio do Super-Homem, foi feito um acordo com a editora Fawcett e este personagem deixou de ser publicado lá pelo meio da década de 50. Após isso, a DC comprou os direitos do personagem para publicar e introduzir no seu universo, no seu multiverso de super-heróis. Só que ocorreram várias tentativas de retomar o personagem e nunca existiu uma equipe criativa que conseguisse traduzir o sucesso do personagem da época da sua criação. Então, essa edição em especial é a fase mais famosa, né, a gente chama de run, mais famosa do personagem, a sua melhor encarnação, que gerou elementos para versões mais modernas. Mas antes de mostrar a edição, eu vou mostrar um apanhado das publicações, inclusive edições recentes que compilam o clássico. Recentemente saíram dos Estados Unidos esses dois encadernados, que são a versão da DC, logo após a DC comprar esse personagem, né, e introduzir na sua cronologia lá na década de 70. Curiosamente, ele tinha a mesma essência do personagem desde a sua criação lá em 39. Não à toa que eles chamaram um desenhista da época, da Fawcett, o C.C. Beck, né? Então são histórias mais simplórias, com esse visual retrô, né? É anos 70, mas ele emulava a arte dos anos 40. Mas cabe um programinha só disso aqui, só para mostrar essa edição. Se vocês quiserem, vocês peçam um vídeo aí nos comentários, a gente faz mostrando um reviewzinho mostrando o conteúdo dessas edições. Posteriormente, a DC Comics cancelou a revista e o personagem começou a aparecer em team-ups com outros personagens, em especial o Super-Homem. Tanto é que a DC recentemente não, nessa última década lançou esse cadernadinho com os encontros do Super-Homem com o Shazam. E o Shazam, em essência, era o mesmo personagem dos anos 40. Ele ficou congelado, né, no tempo, e ele é praticamente o mesmo personagem. Porém, a DC lá em 89, baseada na onda da Crise nas Infinitas Terras, onde todos os personagens tiveram reboot, ela tentou com o Roy Thomas e o Tom Mandrake fazer um reboot do personagem, mas não deu muito certo, né? A DC compilou recentemente essa edição, é uma arte meio dark, né? O personagem perdeu sua inocência e não vingou essa série também, essa tentativa de modernizar o personagem em 88, né? Posteriormente, o personagem foi retomado em 91, né? Com uma iniciativa do Jerry Ordway, né? Que já desenhava as histórias do Super-Homem e fez a proposta de retomar o personagem, mas mantendo a sua essência. Só que a arte do Jerry Ordway era muito mais moderna, né, do que o estilo do C.C. Beck. No Brasil, essas edições que eu mostrei foram importadas, porque as edições do C.C. Beck saíram no Brasil pela Ebal, e essas edições do Encontro com o Super-Homem, só uma foi publicada pela Ebal e as outras não foram publicadas nem quando entrou na Era Abril. Só que a Graphic Novel foi com essa proposta dessa série aqui, que é a origem do Shazam, foi publicada em 91 nos Estados Unidos, está dentro desse encadernado. E no Brasil foi publicada em 96,
essa edição, né, que conta a origem, que é uma arte pintada e tudo, junto com 96 para 97, que era justamente para acompanhar a revista mensal do Shazam. Depois de muitos anos, né, pela primeira vez na era Abril, o Shazam teve sua própria edição. Isso é um marco, né? Ele só teve edição na década de 70 pela Ebal e nunca mais no Brasil. Então essa série foi bem longa, né? Eu acredito que mais de 60 edições. Preciso conferir. 48, se eu não me engano. E no Brasil publicaram-se apenas 11 edições, né? Porque as vendagens não foram tão boas, mas ficou no coração de muitas pessoas o personagem. Depois disso, o personagem foi utilizado no Reino da Manhã, aí ele ficou consagrado como um dos grandes personagens da DC, né? Definitivamente, ele é o grande rival do Super-Homem. E ele entrou de vez, tanto ele entrou pro panteão, que Alex Ross em 2001 fez uma série de álbuns comemorativos com todos os personagens, e um deles era o Shazam, também publicado no Brasil. Depois disso, o Shazam participou das Aventuras da Sociedade da Justiça, como coadjuvante, muito bem utilizado, né? Mas usando as premissas criadas aqui, nesse reboot do Jerry Ordway. Depois disso, edições especiais, né? Saiu essa do Jeff Smith, a sua visão do personagem, um pouco inocente até, no traço do Jeff Smith, que é cartunesco, mas é um material assim também só para quem gosta muito do personagem. Não agradou quem não era fã de longa data do personagem. Até que na fase Novos 52, que surgiu na DC em 2011, né? Vários personagens tiveram sua origem recontada. O Shazam foi um deles, pelo Geoff Johns e a arte do Gary Frank, onde o personagem novamente teve um reboot. Mas aí não só o personagem, todo o universo DC teve um reboot, e esse foi um dos grandes acertos da DC. Tanto é que os elementos desse personagem foram utilizados no filme da DC recente. Porém, o objetivo desse videozinho aqui é falar sobre essa edição, que é a edição mais marcante, né? Porque o Jerry Ordway é um apaixonado pela Era de Ouro da DC. Ele trabalhou no All-Star Squadron, fez algumas coisas do Infinite Squad, da Corporação Infinita, então ele gosta de tratar dessa coisa de heróis da Segunda Guerra com heróis modernos. Curiosamente, a minha memória me engana, porque eu sempre achei que o Jerry Ordway desenhou todas as edições. Mas não, nessa fase da mensal, ele foi somente o roteirista. Muita gente deve ter essa impressão de que ele era o desenhista. É porque ele fez a graphic novel da origem do Capitão Marvel, com arte pintada, como vocês vão ver aqui. A edição, né, ela é muito luxuosa, capa dura, né, com esse dust cover, né, acabamento de livro, a arte é a mesma, só que com a logomarca embaixo. Edição para colecionador mesmo. E dentro da edição, obviamente, a graphic novel de origem, de 91, né? E a mensal veio 3 anos depois. O desenhista padrão, né, das mensais é o Peter Krause, que por isso que muitas pessoas confundem, né? Porque ele tem um estilo muito semelhante com o Jerry Ordway. Aqui o Jerry Ordway conta algumas curiosidades do personagem, principalmente que existia um projeto de revitalização do Capitão Marvel, que a gente chama Capitão Marvel, que é o nome original dele. Shazam é o nome do raio, do mago que concede os poderes para ele. Por conta de uma questão contratual, não pôde usar mais o nome nas capas Capitão Marvel, somente Shazam. Então, se eu chamar de Capitão Marvel de Shazam, dá na mesma. E ele contava que John Byrne, na época que revitalizou o Super-Homem, tinha uma proposta de revitalizar também o Capitão Marvel, mas ele fez algumas artes, né? Ele utilizou ele na série Lendas, onde reintroduz a Liga da Justiça, tanto é que o Capitão Marvel participa da Liga da Justiça, mas o John Byrne, como se sabe, ele voltou para a Marvel logo depois desse período no Super-Homem. Coincidentemente, Jerry Ordway estava nessa equipe que dividia os desenhos do Super-Homem do Byrne. Inclusive, o Jerry Ordway assumiu alguns trabalhos. E aqui nessa introdução ele conta como foi essa abordagem, a gênese
com essa graphic novel de 91 e efetivamente até se tornar uma série mensal em 94. E como ele estava muito atarefado escrevendo as histórias de Adventures of Superman e também um material que ele fazia para Image Comics na época, White Star, ele não queria se comprometer com uma série mensal. Mas ele ficou muito satisfeito em fazer as capas, que tinha o mesmo estilo de arte pintada que a graphic novel que ele fez, né? Então aqui... um detalhe, uma crítica a essa edição. Ela não tem o índice das edições que compõem a revista. Isso é um praxe nos encadernados. Inclusive, colocar quem escreveu o quê, quem desenhou, os créditos, né? E a data de publicação original. E até para você se achar dentro do encadernado, não o índice remissivo, né? Então, tirando esse defeito, né? Temos aqui a graphic novel que também foi publicada no Brasil, né? Em 96 aqui. Originalmente em 91 nos Estados Unidos. Arte fantástica, né? Com essa pintura bem diferente da arte de colorização por computador ou cor chapada, né? O que valoriza bastante. Ainda mais com esse clima retrô, porque ele se inspirou para fazer esse reboot do personagem na série de cinema dos anos 40 do personagem, que tinha essa ligação com origens egípcias do personagem, que anos depois iria ser explorado pelo Geoff Johns na Sociedade da Justiça. Bom, ao final da graphic novel, tem uma ediçãozinha desenhada pelo Mike Parobeck, se eu não me engano não foi publicada no Brasil, né? Ela é inédita no Brasil, e logo em seguida começa a número 1 da revista mensal, já com arte do Peter Krause. Aí, a partir daí, o Brasil publicou todas essas edições. A arte muito estilosa. Percebam que uma característica do Shazam, do Jerry Order, que ele introduziu na graphic novel, é esse visual do casaco com botão, estilo militar, né? Que ele adaptou. E ele também disse que se inspirou numa arte do Joe Quesada, fez uma edição para Eclipse, um crossover da DC, onde ele começou a usar a capa meio escorregada no ombro, tipo um cowboy, se a minha tradução não estiver errada. Mas é muito gostoso rever esse material, né? A impressão é impecável, esse papel couché é muito bom, dificilmente, porque a DC tem uma mania de nos TPs sair papel jornal, mesmo que seja o papel Baxter, né, que é um pouco melhor, ainda assim envelhece. Esse papel couché aqui é bom, mas esse papel couché, ele não é exatamente um papel couché brilhoso, né, ele é um papel couché fosco. Aliás, a capa tem uns efeitos aqui de brilho, mas o fundo é uma pintura mais fosca, ela não é brilhante, mas nos detalhes como o raio, ela é uma capa meio híbrida, né? E o conteúdo, como fala, o resto do conteúdo não é inédito no Brasil, né? Mas dificilmente a Panini publicará esse material. E aí é muito bom rever, porque quando as outras tentativas de reboot do personagem, acho que não podia utilizar todos os personagens da Fawcett, né? Todo o elenco de apoio. E foi a partir dessa série estreada em 94 que realmente pôde se utilizar todos os personagens que pertenciam à mitologia do Shazam na década de 40 e 50 na Fawcett, né? A transferência dos direitos, quando a DC comprou o personagem para utilizar na década de 70, ela não tinha acesso a todos os personagens, e isso deu, olha, uns 20 anos aí de negociação ou falta de interesse, né? O personagem foi comprado pela DC, mas sempre havia um receio do personagem não se destacar muito para não eclipsar o Super-Homem, porque foi a causa do processo, né? A DC acusava o Shazam de ser um plágio, mas a questão era bem simples. O Shazam vendia mais nos anos 40 do que o Superman. Então, apesar a DC ter finalmente comprado o personagem, eles sempre tiveram esse receio. Então, acredito que muitos projetos tenham sido cancelados, ou por desistência dos autores, mas um pouco de má vontade da DC. Então, ao fazer uma história retrô, né, você não bate direto com o Super-Homem, que na época, né, em 94,
Ele tinha acabado de passar pela morte, né? Então era um personagem que estava a todo custo se mantendo moderno aos gostos dos leitores atuais. E o Shazam era uma alternativa para os leitores mais saudosistas, né? Mais em busca de material clássico, mais simplório, sem essas modernidades dos anos 90. Os anos 90 estavam sobre a influência dos heróis da Image, onde todos eles eram grit and grit, né? Personagens de dentes cerrados, não sempre tão bonzinhos. O total oposto da inspiração do Shazam, que é um personagem de bom coração, que enfrenta vilões mágicos, vilões cientistas, e o vilão da vez. Não tem grandes questionamentos éticos e morais para os dias dos anos 90, né? Qual é o limite da atitude do herói? O herói só captura ou o herói elimina de vez o inimigo, né? O vilão? O que se fizer isso, ultrapassar esse limite, ele, no meu entender, ele se torna igual ao vilão. Mas o Shazam não tinha essas questões, eram aventuras pitorescas, muito bem desenhadas, né? O Jerry Ordway estava no seu auge, né? Aliás, desculpa, o Peter Krause estava no seu auge, porque o Jerry Ordway, apesar de também estar no auge, ele só fazia as capas, né? Mas eu tinha a impressão, né, de que em algum momento ele fez alguma arte interna, mas realmente a idade chega e a gente falha a memória. Mas após, né, todas as edições, olha, muito bom. Esse material foi todo publicado no Brasil, se eu não me engano, né? Depois tem um sketchzinho aqui, a capa da graphic novel, o sketch o lápis, né? Por isso que eu gosto dessas edições em capa dura, ela sempre tem material extra. A Marvel tem menos do que a DC nesse quesito de material extra, a DC capricha mais nisso. Aqui tem anotações, as notas, né, da graphic novel, mais notas de roteiro, muitas páginas. É um deleite para quem é fã de bastidores dos quadrinhos. Aqui mais uma capa preliminar do Jerry Ordway. Enfim, aqui as bios dos envolvidos, né? Escritor, roteirista e arte finalista, provavelmente. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Espero que seja o primeiro de vários programas de review de edições especiais, né? Faça seus comentários se vocês preferem edições estrangeiras. Aliás, o que sair a gente publica. O que a gente achar interessante, a gente compartilha as impressões com vocês. Se a edição está caprichada, se o conteúdo é o que a gente esperava, está muito bem impresso, o que tem principalmente o que tem extra, né? Porque dificilmente a gente quer uma edição capa dura vinha totalmente seca, né? Vale muito a pena. A edição em dólar é R$ 49,99, né? Os tempos de dólar razoáveis se foram, mas vale muito a pena investir nessa edição se você é fã do Shazam e se você lia a série de 96 publicada no formatinho pela Editora Abril. Um abraço, até a próxima.